Bom dia, bom dia, bom dia. 8 da manhã, né? Let's go, que depois tem treino, né? Nosotros tenemos treino de fuerza. Muchas gracias. Senhoras e senhores, perguntas prontas, mandem. Estamos aqui prontos. Ah lá, dona Helena, ficou bom, né? Falei pra senhora. Sim. Não, mandar pra lavanderia, porque lavar uma coisa dessa ia ficar um dinheirão. Boa, boa. Obrigado. Tem umas coisas que às vezes a gente manda pra fora que não tem que mandar. Camilinha, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, tá com cara de sábado, né? Eu achei que era sábado também, eu fiquei... Academia lotada. Olha que interessante essa pergunta do Marcelo Antonioli. Bom dia, esclarece por favor uma dúvida. É correto exercitar o mesmo músculo com exercícios diferentes no mesmo dia? Marcelo, não sei se você está perguntando isso por conta do estilo de treino de dorsais que o Pacho ele costuma fazer. Aliás, é uma técnica que ele usa com o Zanca. Ele treina remadas de manhã e puxadas à noite, tá? Então assim, parece extremo, né? Mas pra você ter uma ideia, tem inclusive artigo científico sobre isso, né? Eu até mandei pro Pacho para ele ver que é uma solução que estuda-se para tentar melhorar o que é a nossa capacidade de ganho em relação a estímulo. Então, na verdade, o que acontece, Marcelo, é que existe essa técnica. Você pode fazer treino de manhã e treino de noite, fazer remada e puxada, por exemplo. Né? Como você deve poder fazer isso com o peitoral? A questão de você organizar as coisas, né? Membros inferiores, né? Então você vai treinar perna, sei lá, perna anterior de manhã, perna posterior de noite, ou então você vai fazer os seus leg press pela manhã e vai fazer suas cadeiras extensoras à noite, né? Então, eu acho que desde que você organize isso, né, e tem uma questão lógica associada, né, eu acho que tem toda a capacidade de funcionar, né? A única coisa, eu te recomendo conversar esse tipo de coisa com um treinador experiente, um cara que esteja acostumado com fisiculturismo, que ele tenha um bom senso aí, que ele tenha, na verdade não é bom senso, mas que ele tenha um feeling bom, né, uma capacidade de diagnóstico boa de olhar para você e falar assim, putz, você vai aguentar ou você não vai aguentar esse tipo de estímulo, né? Eu acho que é isso que é o predominante, acho que é isso que conta no final das contas, né? Se você está fazendo uma coisa que é adequada para você, não adianta a gente falar assim, fazer tal coisa é bom, mas tá para quem, né? Em que momento? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para vocês, porque sempre não é uma questão de se uma coisa ajuda, né? A questão é o momento, quanto, para quem, né? Treinar 2 vezes por dia, para quem, por quanto tempo? Então isso é muito importante, tá? Agora vamos começar os nossos superchats que já chegaram aqui. O primeiro é do Iago Botsares. Sou recém-formado em medicina e quero ir para ortopedia também. Estou perdido em relação a qual residência prestar prova. Teria dicas, por favor? Tá bom, vamos lá. Iago, é assim, eu gosto do SUS porque você tem muito volume, né? E, em geral, os médicos que trabalham no SUS, eles são bem resolutivos. Isso quer dizer que
você vai pegar uma boa experiência, tá? E residência, cara, é para você pegar experiência, né? Então, você vai ver alguns hospitais, escola, né? Então você tem classicamente, né? O que, na minha opinião, um dos melhores serviços de ortopedia sempre foi um serviço referência de ortopedia, Santa Casa de São Paulo. Santa Casa tem um serviço de ortopedia que é referência, sempre foi para todas as escolas de medicina, né? E lá você tem tanto a experiência prática do trabalho, né, porque tem muito serviço, né, quanto você tem também o que é a preocupação com o treinamento acadêmico, científico dos residentes, né. E você vai encontrar uma qualidade semelhante, Escola Paulista, Hospital das Clínicas, né. Isso daí você vai encontrar, tá? Agora, o que eu acho importante você levar em conta, né? Que, como eu te falei, residência, ela é uma questão de experiência profissional. Então, falando de experiência profissional, você tem que escolher um serviço que você tenha bastante trabalho, que você tenha bastante paciente, que você consulte bastante, que você opere bastante. E você tem que aproveitar essa oportunidade justamente para fazer isso, né? Cara, no R1, na Escola Paulista, eu dava plantão noite sim, noite não, praticamente, né? E eu não ficava de pós-plantão. Por quê? Porque pensa que você tem 3 anos para aprender tudo de ortopedia. Você vai ficar em casa dormindo? Pensa que depois de 3 anos você vai estar solto no mundão, e aí é você, seu CRM e o seu título de especialista. E aí? Como você vai fazer? Então, o que me preocupa, o pessoal ter entrado na residência como se fosse uma continuidade da graduação. E a residência não é isso, meu irmão. A residência não tem nada a ver com graduação, tá? Se você entrar na residência como se fosse um alunão de medicina, cara, você vai ter muita dificuldade para se colocar. Pra você ter uma ideia, na residência, os chefes eles estão escolhendo quem que eles vão colocar no time deles para trabalhar. Então, um residente que se destaca não é um residente que necessariamente vai bem na prova de título, ou então um cara que, sei lá, ele cumpre aquilo que são as metas do serviço, é um cara que o chefe confia. Então, pensa nisso, porque isso vai, né, fazer sua vida ela crescer muito mais rápido. Né? Se você estiver num lugar onde você se destaca pelo seu esforço, pelo seu trabalho, cara, aí você vai ser muito feliz na sua especialidade, tá? Então o primeiro critério é esse, é você trabalhar. O segundo critério, né, é você saber que você não vai lá para ser igual graduação, tá? E que muitas vezes eu observo médicos que se decepcionam com a especialidade, porque na verdade o que acontece com essas pessoas, o que acontece com esses médicos, é que eles querem levar a residência exatamente como se fosse um curso. E aí, meu amigo, aí a pessoa não brilha. E se ela não brilha como residente, você tem muita dificuldade depois para se colocar, porque, né, quem está prestando atenção no seu trabalho são os seus chefes, né, e não necessariamente o chefão geral, o chefe do departamento, não, cara, são aqueles staffs que eles vão te levar para operar com eles, ou então eles vão te acompanhar numa cirurgia, ou então, de repente, você vai passar no serviço deles para conhecer. São esses caras que muito provavelmente vão te levar para trabalhar. Os chefões de departamento, esses caras, eles já estão saturados de gente, eles já têm um monte de gente, né, trabalhando com eles, para eles. Né? Normalmente, quem vai ser a primeira pessoa que vai te dar a mão e falar assim, ó, vem cá que eu vou te ajudar, você vai começar a sua vida profissional, é o staff. É aquele professor convidado, é aquele professor adjunto, às vezes é aquele professor que está lá, aliás, aquele staff que está lá nem com um vínculo com a universidade, né? O cara está lá porque ele faz parte de algum grupo,
né, que está lá dentro, né, grupo de cotovelo, grupo de ombro, grupo de joelho, né, e que às vezes está precisando de ajuda para trabalhar e que ele está olhando entre os residentes um cara que é promissor e que ele não só vai ensinar, como ele vai também remunerar, né, e aí você já vai ganhando seu dinheirinho, né, por fora e vai complementando sua renda com a bolsa da residência. Mas, cara, residência não é para você ficar rico, né? Residência é para você estudar, é para você pegar o máximo de trabalho possível. Se o cara te entregar uma colher de pau e uma lata de ketchup vazia, você conseguiu operar ele, tá? Né? Isso que é residência. Não se confunda, tá? E de verdade, não deixe de fazer residência, Thiago. Não deixe. Eu te diria que a gente faz faculdade de medicina para fazer residência, meu irmão. Não pule essa parte. A residência, junto com... E eu falo sempre isso, né? Na minha carreira médica, ou na minha carreira profissional. Eu tô fazendo uma cagada aqui. Segment 1. Marked. Não era para adicionar isso, porque isso não é strength training. Isso é bicicleta. Pronto. Então, é exatamente isso, Camila. E Camila sabe bem, né? Camila tá numa fase da vida que tá conhecendo bem o que é a rotina de médicos, né, cara? E que confia muito naquilo que é o trabalho deles, né? Mas, como eu tava te falando, a gente faz a faculdade de medicina para fazer residência, tá? É impossível você, em 6 anos, estudar tudo que a medicina ela tem para te entregar e depois sair formado e falar que você é um médico de vanguarda. Não, você é um médico, né, que foi formado recentemente e que está habilitado a buscar uma especialidade. E por isso que vocês veem tanta gente inventando especialidade também, né? Ah, sou especialista num negócio, umas coisas malucas, né? Meu, é muito chato isso, né? Muito desagradável isso, que nem você se dá apelido, né? Mesma coisa. Você inventar uma especialidade que você faz é a mesma coisa que você se dar um apelido. Então, Iago, presta atenção nisso, cara. Eu não sou um cara segregacionista, pelo contrário, eu tenho a tendência de estender a mão a todo mundo que quer estudar, cara. Isso daí, o cara é trabalhador, aguenta uma ripa, meu, me chama. Eu vou arrumar um lugar pra você trabalhar, eu vou te ensinar o que eu posso, não tem problema, né? Mas, é o que eu te falei, tem que aguentar uma ripa, porque senão o mundo tá cheio de gente fraca. Você é mais um fraco no meio de um mar de fraco. Eu tô querendo pegar um forte ali, porque não tem jeito. Na profissão, e eu não digo só em medicina, eu digo qualquer profissão, né? Você tem sucesso e é remunerado pelo seu comprometimento, cara. Né? Essa que é a questão, né? Qualquer profissão, né? Se eu chamar o engenheiro que fez a minha casa, né? A Amabile, a arquiteta que redesenhou meu apartamento. Cara, eles são, para trabalhar, uns monstros. A Amabile, você olha, uma menininha, cara, tem 20 anos de idade, vinha aqui, virava as coisas de ponta cabeça. Não, ali é dourado, ali é preto, ali é tal, ali é branco e é preto no branco. E, meu, porrada, não tinha essa, não tinha sábado, domingo, final de semana. E aí a coisa andava, né? E não tem nada com medicina o trabalho dela, né? Arquiteta. Citando ela porque é um exemplo, assim, né? Mas é o que a Juanita falou, é a competência que determina o seu valor. Iago, eu desejo que você se torne muito próspero, cara. Como eu desejo todo médico, que médico que não é próspero, ele faz porcaria. Sabe, a prosperidade ela é necessária. Ela é necessária para manter a gente na linha direita. Agora,
Você só conquista prosperidade se você estiver na linha direita. Porque quando você ganha dinheiro às custas de fazer um trabalho ruim, um trabalho mal feito, isso não é prosperidade. E isso não dura, tá? Mas vamos seguir. Caio Matos, tenho 19 anos, com leve grau de hipercifose, sem dor, mas acho que me atrapalha um pouco nos exercícios e na postura. Físio ajuda independente de eu já ter crescido? Caio, com certeza. E outra, você tem 19 anos, né? O homem ele pode crescer até os 22, cara. Então a gente tem uma série de formas de avaliar isso, né? Você tem o índice de Risser, você tem a radiografia dos ossos do punho, né? E que por mais que você tenha, né, epífises fechadas, né, cara, ainda existe essa chance de você crescer até os 22 anos. Agora, a cifose e a hipercifose, ela também tem uma questão neuromuscular importante, né? Muito importante, aliás, porque a coluna, ela é um monte de osso empilhado. Quem dá essa direção, quem faz com que você tenha essa forma, é justamente a tua musculatura. Então, o que mais você tem que fazer é treinar, né? Agora, você precisa saber treinar. E mais, você precisa saber ativar a musculatura adequada. Então, acho que em primeiro lugar, se é patológico, você tem que procurar um fisioterapeuta. Eu acho que é a coisa mais sábia que você falou. Agora, se for uma alteração postural leve, o profissional de educação física tem toda a condição de fazer essa avaliação para você e ensinar você a treinar, que é outra coisa, né? Se você for para academia para copiar movimento, grande chance de você aumentar a tua deformidade. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Acho que esse é o ponto mais importante, tá? Ômega YT244. Quero saber se posso tomar creatinine whey, tenho 11 anos e treino calistenia. Olha, ômega YT244, 11 anos. Né? A priori não haveria uma contraindicação, mas eu gosto de começar pelo começo, né? Eu comecei a treinar com 11 anos também, musculação, né? E evidentemente que eu conto essa história, né? Ninguém dava nada pra mim, né? Cara, um moleque de 11 anos na academia, o que você tá fazendo ali? Né? Malemar, você precisa da carta da sua mãe para deixar você entrar no clube, imagina você treinar. E sabe qual era a minha série? Eu conto pra você, eu lembro até hoje. Minha série era pec deck, bíceps rosca Scott e cadeira extensora. Eu só fazia isso. Eu fiquei fazendo isso durante 2 anos, porque ninguém tava nem aí pra mim, tá? Não é o caso aqui, eu tô aí pra você, então eu acho o seguinte, se você tem 11 anos e você gosta de treinar, você tem que buscar informação sobre isso, tá? Cara, se eu pudesse voltar no tempo e ter uma conversa de 5 minutos comigo, eu ia falar assim, pede para um professor te ensinar treino de força. Eu não ia falar nem para fazer musculação, para fazer fisiculturismo, né? Não ia, até porque, cara, em 1992, vocês não estão entendendo o que era fisiculturismo. É um negócio muito simples, muito, né, elementar, né? Eu ia pedir para um profissional de educação física me ensinar a agachar, fazer terra, supinar e fazer uma remada. Se eu soubesse essas 4 coisas com 11 anos, eu com certeza eu teria um resultado diferente. Eu acho que tem um monte de fator aí que influi, né? Eu não tinha grana para pagar um personal trainer, né? Mas, cara, eu acho que é da índole do profissional de educação física uma generosidade, né, que não é comum de todas as profissões. Né? O profissional de educação física, ele está numa sala de treino, ele olha a pessoa, ele tem o ímpeto de corrigir, de ajudar. Eu acho isso fantástico. Tanto que eu acho que não é todo mundo que tem cacife para ser um treinador, sabe? O treinador, ele é esse cara positivo, comunicativo, ele é generoso, ele é, sabe, ele é proativo, né? Tem cara que você olha e fala, puta, esse cara não devia ser treinador. E tem cara que você olha e fala, meu, esse cara nasceu para ser treinador, parece que encaixou nele.
Então eu não vejo, por exemplo, o argumento financeiro ele ser um fator de impedimento. Agora, o que eu vejo é você não saber lidar com informação. Você de repente olhar muita coisa em rede social, YouTube, o caramba 4, você querer imitar. Eu não acho que isso daí vai dar bom não, né? Todas as coisas bem feitas, elas são ensinadas. Quando não são ensinadas é porque uma pessoa desbravou aquilo. E pode ter certeza, quando essa pessoa desbrava aquilo, inventa, entre aspas, aquilo, é às custas de muito, muito esforço e muito fracasso, né? E nesse tema, treinamento, você não precisa passar por isso. Cara, é o que eu tô te falando, se eu tivesse 5 minutos para falar comigo com 11 anos de idade, eu ia falar assim, moleque, vai buscar um profissional de educação física, um treinador, pede para ele te ensinar a fazer agachamento, fazer supino, fazer remada, e tá bom, esses 3, né? Fazer um TR ia ser muito bom, né? Eu ia pedir eu ir atrás do Ziad, só que quando eu tinha 11 anos, o Ziad tinha tipo 13, então ele também não ia poder me ensinar isso, mas, nossa senhora, cara, se vocês soubessem o que é a aula do Ziad, meu Deus do céu, vocês iam ficar louco. E é o que eu te falo, né? Um treino de força bem feito, bem executado, puta, ele muda o teu físico absurdamente. Absurdamente. De verdade. Então começa por aí, meu. Né? Creatine Whey, ele é a cereja do bolo, é um negócio que você precisa, sabe? Você vai precisar, antes disso, você tem que aprender a comer, você tem que... Olha os caras sacando o Renatão. Filha das mães, hein? Não fala assim do Renato, porra. Então, você precisa aprender a comer, você precisa fracionar refeição, né? Eu sei que você me perguntou de treino, mas eu te falar de suplemento, mas, cara, de verdade, tem mais coisa para você fazer isso, entendeu? Eu acho que você vai aproveitar muito mais começando as coisas pelo começo. Olha, Luiz Felipe. E a história que você chegou de férias num sítio, seu pai viu que você estava forte, te deu um esporro que aquilo não levaria a nada. Cara, acho que foi antes disso, viu, Luiz? Eu devia ter uns 14 anos, cara. Eu tinha uns 13 para 14 anos. E aí meu pai falou, ó, você vai passar um mês aqui, julho, né? Comigo. Eu falei, beleza, né? Eu só queria um lugar para treinar, treinar. Como é que é? Meu pai quase me esconjurou. Você vai vir pra cá! Você tá louco? Treinar! Imagina, que treinar o quê, cara? Eu fiquei tão chateado que eu tava treinando pra caramba. Meu, com 11, eu tinha 36 de braço. Quente era 37. Você consegue me imaginar com 37 de braço quente? Pois é, era isso, 11 anos de idade. Com uns 13, 14, eu já tava nos 42, tava nessa fase, uns 14, 15. Eu tava nos 42 de braço e eu já tava mais orgulhosão, assim. Né? Que foi a época que eu conheci a Roberta, que tem aquela história da minha sogra, do Paulaço, essas coisas, né? Pior, Camila, que eu era tão tímido que eu me escondia, mas, pô, imagina, estamos falando de 1994, né? 1994 tinha, um moleque de 15 anos que tinha 42, 43 de braço. Que palhaçada é essa? Era bravo, né? Bem bravo. E aquela época foi sorte mesmo, porque foi esforço, porrada, né? Porque não tinha outra explicação. Eu treinava até virar do avesso, né? Adolescente chato, literalmente, cara. Eu era chato. Eu precisava treinar, era foda.
Hoje pelo menos eu disfarço. Isso é a história do meu pai. Meu pai falou que eu era vagabundo, foda. E hoje pelo menos eu disfarço, né? Eu falo, não dá pra treinar? Então não dá. Aí eu vou devagarinho pela beirada, sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Ai, ai. Um jeitinho a gente dá, né? Ai, ai. Joaquim Gameplay, manda um salve. Salve, Joaquim. Ô, Joaquim, fala nisso, cara. Gameplay mesmo? Me falaram não. Eu tava vendo umas notícias hoje de manhã. Cara, eu vi um jogo de tiro. Como que chama? Tão realista, cara. Assustador de realista. Só que aí marcaram o PS4, PS5. Como que chama? Boa, não é Starfield. Eu acho que é um filme que tá rodando por aí. É um sujeito com uma arma, tanto que ele tá com uma pistola e ele tá andando no corredor como se fosse um hospital tudo destruído. E, cara, a primeira vez que eu olhei, eu achei que era um filme. Meu, absurdo, eu achei que era um filme. Aí eu prestei muita atenção e aí tava escrito É isso aí, Felipe, eu acho que é um demo. Qual que é o nome desse jogo? Unrecorded. É exatamente esse. Exatamente esse. Cara, eu arrepiei. Eu falei, meu, quero esse jogo. Isso daí existe, cara. Eu não entendi isso daí. Porque parece que eles falaram desse jogo em 2005, mas tá saindo agora. Uma coisa assim. Esse jogo existe, para que plataforma que é. Depois deixa uma noção aqui, porque eu gosto desses joguinhos de tiro, assim. Era mó ruim, né? Ruim. Eu entrava na tela assim, os caras matavam eu. Aí eu ficava puto e... não quero mais jogar essa merda. Vou jogar Street of Fighter. Aí... É isso aí. Unreal Engine 5. Vai sair para Unreal Engine 5. É exatamente isso. É isso que eu vi escrito. Deu uma tech bastante realista. Então, mas existe esse jogo? É isso que eu quero saber. Eu quero jogar aquela porcaria, cara. Porra. Aquilo lá eu fiquei alucinado. Aquilo eu quero jogar. Eu zerei todos... Como é que chama aqueles... Os que tem história, né? Os COD, os Battlefield. Eu zerei todos. E eu entro no jogo, eu fico até zerar. Então eu viro a noite. Assim, blá, blá, blá. Existe sim, tá em alpha. Porra, eu fiquei com tanta vontade de jogar. E olha que eu não tenho essa noia assim de querer jogar jogo, mas esse jogo, porra, era um dos jogos que eu ia ficar... Com certeza eu ia querer jogar. Muito, cara. Nossa. Giovanni Alves, estou com uma tendinite no psoas e tendão do femoral, após uma cirurgia de artroscopia no quadril. Fisioterapia há 1 ano e não melhora, me dá uma dica. Giovanni, tendinite no psoas e tendão do femoral normalmente é por encurtamento, tá? Então, o que acontece? É muito comum com quem passa muito tempo sentado. Se você, principalmente, depois da artroscopia no quadril, porque aí ficar sentada, né? Se você fica sentado, porque também é uma posição antálgica, né? Com o quadril fletido, né? Tem que tomar um cuidado gigantesco, porque por mais que seja desconfortável fazer o que é o alongamento do quadril, fazer a extensão do quadril, manter essa amplitude de movimento, é extremamente necessário. Por que é necessário? Porque senão você encurta justamente essas musculaturas e aí você fica achando, foi por causa da cirurgia, não foi por causa da sua postura. E para você conseguir voltar depois, para você conseguir fazer como é que fala? Para você fazer os movimentos que influenciavam, né, o que
dependiam de extensão de quadril, fica infernal. O que precisa fazer agora, Giovanni? Agora a gente precisa alongar isso daí, né? Só que assim, o melhor jeito de você alongar o que é um encurtamento desse é você fazendo um alongamento que normalmente o fisioterapeuta faz com força, tá? Como é que é isso? Ah, ele vai te esticar na marra? Não, ele força a musculatura antagonista. Então, por exemplo, vamos supor que você tem encurtamento no bíceps. O que eu fiz? Estourou uma lata dentro da minha geladeira. Então vamos supor que você tem encurtamento no bíceps. O que o fisioterapeuta faz? Ele começa a fazer um treino de tríceps para você. Por quê? Toda vez que você contrai com força um músculo que antagoniza um músculo encurtado, ele relaxa o músculo encurtado, tá? Não só nessa relação, mas, por exemplo, se você tem muito experiência de treino, tá? Toda vez que você contrai o seu bíceps, seu tríceps relaxa. Toda vez que você contrai o seu tríceps, o seu bíceps relaxa. Toda vez que você contrai seu peitoral, o seu dorsal relaxa. Tanto que você tem que controlar o que é a atividade da sua escápula, né? Ou rebaixar, ou aduzir. Por quê? Porque senão você relaxa e você fica que nem uma geleia no banco de supino, né? Então essa ação é uma ação que necessariamente ela é ativa, ela é consciente, tá? Então uma das coisas que vai ajudar muito é você treinar posterior de coxa, treinar glúteo. Então, você pegar exercício, por exemplo, como a gente está falando de flex extensão do quadril, você pegar exercício, por exemplo, como se fosse um hip thrust, uma elevação pélvica, é uma das coisas que vai mais te ajudar, né? E o contrário, tudo que você fizer encolhido em flexão de quadril é o que mais vai te atrapalhar, o que mais vai te tomar tempo e não vai deixar você evoluir, tá? Então, o caminho é esse, né? Cara, vai fazer extensão de quadril, né, e vai tentar colocar carga, né? Briga para ir aumentando a carga. Você vai ver que quanto mais você aumenta a carga, por exemplo, na elevação de quadril, melhor você vai tratar esse encurtamento que você está do psoas e do reto femoral, tá? É impressionante, né? Até contraintuitivo, mas você vai ver que vai dar bom. Alexandre Borg, início de ginecomastia. O médico me receitou 80 mg de tamoxifeno, meio de cabergolina, meio de anastrozol ao dia e muita coisa. Estava tomando 200 mg de deposteron por semana. Alexandre, ó, vou te falar que não costumo dar opinião na conduta de colega, mas assim, a quantidade de tamoxifeno ela está bem exagerada, tá? Então 80 mg de tamoxifeno, cara, além de tudo, isso daí aumenta o risco seu de trombose. É extremamente perigoso. A cabergolina para você não vai ter efeito nenhum, tá? Em relação à melhora da ginecomastia, né? Pelo contrário, né? Você pode até ter lesão valvar do coração, então eu te aconselho a parar, né? E o anastrozol, ele pode diminuir seu estradiol, mas necessariamente ele não vai conseguir, como é que fala? Combater o que é o desenvolvimento da glândula, né? Porque significa que você está com receptor ativo, né? Aí seria o tamoxifeno, mas uma dose muito menor, tá? 10 a 20 miligramas. Ó, Alexandre, eu te recomendo você pegar uma terceira opinião. Então você teve a minha segunda aqui, né, e eu só te dei ela porque eu acho que a dose de tamoxifeno está muito fora, mas muito fora, porque a cabergolina também você está gastando dinheiro à toa, porque ela é cara pra caramba, ela não tem função nenhuma no seu caso, tá? E você tem que procurar um endocrinologista, um cara que seja especialista em gônada, né, ou um médico do esporte que você conheça, que trabalha a parte metabólica para fazer um TPC para você, porque o melhor que você pode fazer a partir disso que você está fazendo é um TPC aqui e... Grande Matheus Miguel, que bom te ver. É um TPC e zerar tudo, cara. Zera e começa de novo. Joaquim, do Gameplay.
Já treino há um tempo, tenho bons resultados, mas tive 3 vezes uma luxação na patela. Uma vez na perna direita e 2 na esquerda. Qual exercício para fortalecer? Joaquim, provavelmente, né, o que é comum, né, é você fazer uma luxação lateral, né? Então a patela ela vai para o lado de fora, tá? Isso acontece principalmente porque existe uma modificação na angulação da garganta da tróclea femoral. Puta que pariu, que nome lazarento, perdão. Então, o fêmur por dentro, né, o joelho, né, onde articula a patela, ele é assim, como se fosse um V. E a patela passa aqui no meio, como se fosse essa xícara aqui, ó. Tá? E o que acontece? Algumas pessoas, elas têm esse ângulo aberto, assim. Então é fácil da patela sair. Essa aqui é a caca. O tratamento, se você já luxou, como rompe retinácula, como rompe ligamento, é tratamento cirúrgico, né? É fazer uma reconstrução. Por sinal, cara, eu vi uma reconstrução que o Demange fez que PQP, ficou sensacional, tá? Eu acho que a gente gravou até para o seriado. Eu vou até levantar isso, que eu acho que tem umas coisas do seriado que eu vou postar para vocês, porque eu acho que vocês vão gostar. Mas enfim, exercício para fortalecer. Como normalmente a luxação é lateral, né, o fortalecimento ele se dá por melhorar o que é a musculatura interna da coxa, né, ou a musculatura medial, vasto medial. E principalmente um músculo que ajuda a reter a patela, que chama vasto médio oblíquo. E aí, o que você vai fazer? Sabe a cadeira extensora? Os últimos 30 graus, tá? Esses últimos 30 graus, eles usam principalmente o vasto medial. Então vale a pena você fortalecer. Só que, cara, é assim, não é ficar chutando, tá? Você tem que levar e segurar e trincar a coxa. Trincou, voltou. E ele não é um treino de força normal, tá? Você não vai fazer série de 8, você vai fazer série de 15. E você vai fazer devagar, estilo sardinha 0.0. Vai esticar, brigando, segurar 3, 4 segundos e voltar segurando também. Senão, não tem como. Edgar, tem que deixar a barba. Pô, Edgar, eu queria ver minha cara um pouco. Faz tanto tempo que eu não vejo minha cara. Não, vou falar a verdade. É que eu sou a cara da minha mãe. Então quando eu fico sem barba, eu olho pra mim e eu lembro dela. A verdade é isso. Vamos falar a verdade, né? Vamos para outra pergunta. Vamos alguns pro Instagram que estão aqui. Lucas Prado. Eu tenho muita dificuldade no treino de dorsal. Poderia me dar alguma dica de como melhorar ele? Lucas, para você melhorar o treino de dorsal, você precisa purificar o movimento, tirar o ruído do movimento. Como que a gente tira o ruído do movimento? A gente faz o movimento consciente 100% do tempo. Tá? E o que é muito fácil de acontecer no treino de dorsal? É muito fácil você usar bíceps, você fazer um treino de braço. Então você tem que abaixar a carga até você sentir a tua musculatura dorsal trabalhar. Tá? Em todo exercício de dorsal, você tem que se preocupar se o cotovelo ele passa do tronco, senão você não está treinando dorsal. E aí, por final, estamos falando de dica, né? Lembrando que o ideal é que você tenha um profissional de educação física para te ensinar a treinar dorsal. Mas, por final, né, você ter o controle da escápula. Né? Então, eu sei que tem gente que fala, não varia controlar a escápula, essa balela, né? Se você não controla a escápula, você fica com a escápula mole, cara, isso daqui solto, você não consegue controlar o movimento, você fica fazendo movimento de braço, né? Aí eu sei que tem um professor que falou que isso é bobagem, cara, mas como assim? Você vai fazer um treino de dorsal com a escápula mole, né? Você não vai aduzir a escápula, você não vai rebaixar a escápula. O treino de dorsal, ele começa no trabalho escapular. Principalmente porque quem que está grudado na escápula? O elevador do ângulo da escápula, o trapézio superior, médio e inferior, a musculatura romboide. Em cima da escápula você tem
o supraespinal, o infraespinal. Embaixo da escápula você tem o subescapular. E essa musculatura é que te permite treinar dorsal, meu irmão. Se você não tiver essa musculatura, você nunca vai ter um grande dorsal desenvolvido. Você vai ter um grande dorsal tranqueira, né? Vai parecer uma folha de papel. Então, precisa aprender a controlar a escápula. Você precisa aprender a fazer o que são os movimentos principais da escápula, né? Então, primeiro que você está acostumado, o encolhimento, né? Que é a elevação da escápula. Você precisa aprender a fazer a adução da escápula, que é fechar ela lá atrás. É fazer esse movimento aqui, ó. Isso daqui. E terceiro, fazer o rebaixamento com a adução da escápula, aqui. Peito para frente. Então você coloca o seu peito o máximo para frente possível. Você faz isso rebaixando a escápula e aduzindo ela. E aí você vai sentir que a tua musculatura das costas é como se ela estivesse pronta para aceitar um comando. E aí você vai fazer o dorsal. E aí você vai fazer suas remadas, suas puxadas, tá? Pelo amor de Deus, Lucas, faça assim. Ellen Mara, dieta para emagrecimento. Gostei muito, porque normalmente eu vejo treino para emagrecimento. Não existe. Dieta para emagrecimento. Perfeito, Ellen Mara. Devo priorizar proteína. Estava no CrossFit e agora faço musculação. Em primeiro lugar, Ellen Mara, eu não trocaria de modalidades, porque existe um gap entre você estar performando bem em uma e você conseguir performar bem em outra. Se você vai mudar estilo alimentar, não mexe na modalidade. Você pode até equilibrar volume, então tipo tirar 2 dias de cross na semana e colocar 2 dias de musculação para você trabalhar melhor glúteo, posterior de coxa, que é uma dificuldade de ativar isso no CrossFit, tá? Mas não mude modalidade. Segunda coisa, a proteína ser priorizada, ela ajuda você a ter saciedade. Só que como você está lidando com o esporte, ou seja, o emagrecimento num ambiente de estímulo físico, você precisa de energia. Então você vai precisar de carboidrato, você vai precisar de gordura. Então precisa ter uma dieta que tenha esse tipo de nutriente. E tem que te lembrar, Deus te abençoe, tilápia, e tem que lembrar que se você consome menos de 30 quilocalorias por quilograma de massa seca, você está entrando num quadro que a gente chama de REDS, Relative Energy Deficiency. Né? É como se fosse um overtraining por causa de baixa caloria. Tá? Então, isso daqui é muito importante. E normalmente, quem emagrece treinando, quem perde gordura treinando realmente, né, não é por conta de uma restrição alimentar severa, na verdade é por conta de uma melhora progressiva do condicionamento físico. Renato Laurenti, o que acontece nessa cirurgia de garganta? Essa aqui? Esse aqui, Renato? Aqui foi uma cirurgia de coluna. Não foi bem uma cirurgia de garganta. É que para acessar a coluna cervical, é pela frente do pescoço. Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho a foto da prótese. Eu tenho duas próteses de disco vertebral. Ó, isso aqui é meu pescoço. E isso daqui são as próteses de disco que eu tenho aqui. Então quem colocou foi o Dr. Vinícius Benites. A gente fez um vídeo da cirurgia, depois eu vou mostrar para vocês. Então esse é o meu pescoço hoje ao vivo para vocês. Não é a cores porque é uma radiografia, mas é ao vivo, tá? É assim que está meu pescoço. Vocês estão vendo aí uma prótese entre C4, C5, C5 e C6. É praticamente um transformer, porque eu já tenho metal em quase todos os segmentos do corpo, né? Ou seja, quando eu vou para um aeroporto, eu sempre dou um bip lá no lá no negócio para ver se você está carregando alguma coisa de metal, né? Na verdade eu posso, Matheus, porque é titânio, né? E o titânio você pode fazer ressonância. Você pode fazer ressonância magnética. O que é foda? Bom,
eu não fico mostrando isso muito, que é uma coisa que eu faço pra mim, né? Mas eu luto jiu-jitsu há muito tempo. E como a prótese é uma prótese de cervical e a gente mexe muito a cervical no jiu-jitsu, eu tenho que ficar pelo menos 3 meses longe do jiu-jitsu. E é foda porque eu acabei de pegar minha faixa marrom. Eu acabei de graduar marrom. Cara, isso me deu uma satisfação porque eu tô pertinho da preta, assim. Mais 2 aninhos eu pego a preta. E eu vou te falar que tem paciência, porque eu treino jiu-jitsu desde 1994. Meu Deus do céu. 94, 95. Cara, você imagina? Claro que eu dei um tempo de treino na época da residência, eu tive que parar de treinar jiu-jitsu, né? E não, eu fiquei 20 anos com a roxa, Camilinha. A marrom eu acabei de graduar. Mas eu tive esse tempo sem treinar, que foi o tempo da residência. E aí eu voltei devagar, mas porque, cara, é pra mim, entendeu? E doeu, assim, doeu ter que afastar do jiu-jitsu logo agora, assim. Doeu meu coração, assim, sabe? Dependendo do que for a coisa, né, provavelmente eu não vou poder lutar mais. Isso também é uma coisa que me machuca. Não, em 94 não era judô, já era jiu-jitsu, sim. Mas, como diz o meu cirurgião, né, o meu neurocirurgião, o Dr. Vinícius Benites, ele fala, cara, não tem bola de cristal. Né? Os primeiros 3 meses você não pode fazer amplitude total de movimento. Mas depois disso, quem que vai saber? Vamos ver. Então eu estou obedecendo o Vinícius, estou fazendo meus exercícios, estou... Oi, Jorge. Não, estou falando da cirurgia da cervical aqui que eu fiz, da coluna. Então eu estou obedecendo o Vinícius, que me operou, estou fazendo meu treino, né? A minha força do lado direito está voltando devagar, meu endurance do lado direito está voltando devagar. A questão é ter paciência, né, meu? Tem que ter paciência e muita resiliência, né? Porque eu tô parecendo Nemo, né? Eu tenho uma nadadeira menor do que a outra. O lado direito está muito menor que o lado esquerdo, tá engraçado. Mas foda. Foda. Procurando Nemo é foda, né? Ó. Juan, não é todo mundo que sabe isso, sabia? Que sabe a história de Jigoro Kano. Eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. Ó como tá diferente o lado direito do lado esquerdo. Viu? É literalmente o Procurando Nemo. Eu sou o Nemo. Eu tô com essa nadadeira mais franguinha. Mas tá tudo bem. É só dar tempo pro tempo e vamos lá. Deixa eu ver aqui que veio mais... Cabale, bom dia. Quando vai rolar um treino com o Serjão? 2 mentes fodas. E até agora eu não vi ninguém comentar isso. Bora lá. Serjão Sacani, eu vou ver ele, acho que essa semana já. E aí a gente vai ver como é que tá a parte metabólica dele, saúde. A gente vai fazer um cuidado bem legal com o Serjão. Gosto muito do Serjão também, sabia? É um dos caras mais gente boa que eu já conheci. Acho que uma hora dessa a gente tá combinando de eu e meu pai. Meu pai é físico também, né? Igual ele. Então nós estamos combinando de ir lá no pod dele, eu e meu pai, trocar ideia. Kevin, vou pro serviço de bicicleta todo dia, faço musculação, alimentação ok e creatina, até onde consigo evoluir nessas condições. Eu precisava ver você, né, Kevin, para entender, né, como é que tá o teu físico hoje. Outra coisa é que, assim, por conta dessa demanda da bike, né, a gente precisa controlar o que é o volume do seu treino, né, principalmente treino de membro inferior, para ser alguma coisa que te traga resultado. Então tá... às vezes para você
a gente não consegue treinar tanto quanto deveria, porque o teu descanso não é tão suficiente assim, tá? A gente tem que sempre contar com o estresse do dia, mais a atividade física da bicicleta para saber quanto você pode treinar. Então, existe uma relação que a caloria ela te permite treinar mais, mas existe uma questão de que o teu descanso te permite treinar mais ou não. É mais ou menos assim, imagina que você precisaria treinar uma quantidade hipotética, 100 pontos, mas você só consegue treinar, ou você só pode treinar 80, senão você cataboliza, entendeu? E aí é melhor você crescer devagar sempre, do que você tentar crescer rápido e não desenvolver, ou então inclusive catabolizar, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Eu vou te ser sincero, eu olho isso no consultório com a ajuda de exames, né? Então, ureia, cortisol, né? São coisas que eu observo e que eu utilizo para me posicionar em relação a como é que está essa função do paciente, tá? Mas, em geral, né, o que me diz de velocidade de recuperação? Ureia, cortisol, TGO, TGP, CPK, testosterona total livre, SHBG, TSH, T4, T3 e T3 reverso. Esses caras, eles me ajudam a ver como é que está a questão desse binômio treino-dieta versus, né, capacidade de recuperação, né? Então, muitas vezes a gente... É uma pergunta muito mais complexa do que simplesmente a gente poderia falar superficialmente sem olhar a pessoa, né? Tiago, só passando aqui para te agradecer por tudo, admiro, obrigado por ajudar sempre que pode, você é alguém que tenta me espelhar. Tiago, obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu reconhecimento, um abração para você e let's go que let's go. Que a gente já está na reta final. Jeff Coa, bom dia. Tive cachumba e um testículo ficou menor que o outro. Influenciaria na produção de testosterona? Jeff, normalmente a gente tem um testículo menor que o outro, tá? Tem um testículo mais baixo que o outro. Os testículos não necessariamente são iguais, né? Eles não são gêmeos, eles são brothers, eles moram um do ladinho do outro, só que cada um, né, ele tem seu tamanho e seu posicionamento, né? Então, fica tranquilo que não necessariamente isso é da cachumba, tá? A priori, né, os teus níveis de testosterona, eles podem estar normais. Por que eu te falo isso? Porque eu tenho um paciente, por exemplo, que teve câncer de testículo e fez cirurgia de remoção de um testículo e ficou com um só. E ele tem uma testosterona normal, né? Então, se você tem dois, mesmo você tendo tido cachumba, né, muito provavelmente você tem uma testosterona normal. Agora a gente só sabe isso se a gente dosar a sua testosterona e fazer um exame hormonal em você para ver como é que isso está acontecendo. Agora, antes, né, vamos supor que você tem uma testosterona mais baixa, tá? Antes de você sair culpando, né, o testículo pequeno, né, então você está um Nemo igual a mim. Um lado grande, um lado pequeno, mas isso é normal para testículos, né? O que vai ter gente olhando para baixo e pegando assim, cara, será que o meu também é? Eu tenho certeza, né? Eu peguei você tá fazendo isso agora. Eu tenho certeza que pelo menos dessas 655 pessoas, tem pelo menos uns 200 carinha que olharam para baixo e falaram assim, cara, será que o que o Muzi falou é verdade? Ah lá, o Marcelo Moraes estava fazendo isso, o IB estava fazendo isso sim, estava medindo a bola, o Pedro estava fazendo isso, ah lá. E a Sheila estava fazendo isso no namorado, né, Sheila? Você foi lá pegar o seu namorado para ver se ele era igual. Fala a verdade, Sheila. Você chegou no quarto agora e falou assim, deixa eu ver esse saco aí. Deixa eu ver agora. Põe pra fora. E aí o cara ficou até com medo, assim. Ele ficou tão com medo que a bolinha subiu assim. Fup. Sheila não conseguiu medir. Cara, você quer apavorar um homem? Você já pensou? Olha lá.
o Matheus. A Sheila entrou no quarto com uma reguinha. Amor, vem cá. O cara já... Não. É que tá frio. Já começou a dar desculpa. Que cena, hein? Que cena. Ai. Agora, você quer ver? Eu quero saber se você é corajoso mesmo. Se você for corajoso, coloca aí. Quanto mede o seu testículo? Pra gente saber nos comentários. Né? Mais ainda, se você for mais corajoso, você ainda vai falar qual é a diferença entre eles. Né? Pode colocar... Juninho, mentiroso, meu é igual. Deixa de ser mentiroso, Juninho. Vai pegar uma reguinha, vai medir essa bola aí direito. Toma vergonha na sua cara. Ah, caba safado. Mentiroso. Vai lá. Mede essa bola aí. Vamos ver. Pode colocar assim. Vamos colocar em código. Nossa senhora, o Ezen ele tem uma bola de basquete. 30 centímetros, irmão. Que é isso? 30 centímetros... Como assim? Você não usa calça, você usa um saco, né, de lixo, né? Meu Deus, cara. Vamos colocar em código, né, para não ficar nenhuma coisa bagunçada. Coloca D e o tamanho, coloca E e o tamanho, né? O legal é que vocês vão ver que o direito e o esquerdo é sempre um tamanho diferente e a sensação quando você olha esse aqui é meio assim, sabe? Meio caolho, assim. Tá te olhando, mas... é um olho aberto, todo fechado, assim. Ai. Nossa, gente, não... Realmente, né? Eu tô falando uma coisa séria pro Jeff aqui. Que ele tem uma curiosidade do testículo dele. Vocês já transformam a minha live numa bagunça, já. E o pior é que eu sei que vocês ficaram medindo o saco de vocês. Eu tenho certeza, cara. Certeza absoluta, cara, porque é impossível, né? Tem coisa que a gente fala que é da experiência, que é da experiência humana, né? Você quer ver uma outra coisa que você vai fazer? Toda vez que você termina de fazer xixi, você pisca o boga, né? Nesse momento, deve ter 600 pessoas piscando boga para saber como é que é. Eu sei que você fez isso. Eu tenho certeza que você fez isso. Você foi lá e deu aquela piscadinha. Certeza. Ah lá, Matheus é o primeiro. Eu tô falando pra vocês. Velho, o ser humano é o ser humano. Não tem jeito, tá? A Sheila, ela tá com o saco do namorado na mão e piscando ainda. Quer dizer... Ai... É o fim do mundo. Nessa hora o namorado piscou também, né? Só que ele tava lá com aquela sensação assim, cara, o que essa mulher tá fazendo, velho? Pelo amor de Deus, me salva. Tô medindo aqui. Ai, cara. Renatinha, você não tá morrendo, você tá piscando, é outra coisa. Ai, meu Deus do céu. É o boga, né? Vamos falar outra coisa. Vamos falar... Ai. Não vamos falar, né? É pisco boga. Hashtag. Ai. Boga é fogo. Olha lá. Fez abdominal de tanto... também. nem fala naquele assim. Deu sinal. É que essa seta fala que você vai pelo meio, né? Não é direita e esquerda. Que também, né? Ai, gente do céu. Sem condição. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, senão a gente não termina hoje. All clean. Meu nome é Juliana, eu voltei para a musculação e estou tomando creatina, mas no meu último exame tive uma pequena alteração na creatinina, estava um pouco acima. A creatina pode piorar a situação? Ô Juliana, é assim, a creatinina, ela é um fator de variação analítica, tá?
Então, toda vez que você tem um exame de sangue, você tem o que a gente chama de variações pré-analíticas. Se você toma creatina, você vai ter aumento de creatinina, mas não porque o seu rim está com problema, e sim porque você está tomando creatina, né? É a mesma coisa que você toma, por exemplo, se você já teve infecção urinária, você já teve que tomar, por exemplo, pirídium, aí você fez xixi amarelo, mas não é porque o teu rim está doente, é porque tem esse corante amarelo no pirídium, né? Se você tomou Cistex, você fez xixi azul, né? E assim sucessivamente. Por isso, quando uma pessoa toma creatina, a gente costuma pedir um exame chamado cistatina C, tá? Que ajuda a fazer a avaliação do que é a função renal, né? Ou lesão renal também, né? Junto com isso. Então, uma coisa eu te garanto, sempre que você tomar creatina, a tua creatinina ela vai dar um pouquinho mais alta assim, né? Quer dizer, nunca vai dar uma creatina alterada 2, 3, isso não. Né? Mas vai ficar naquele 1.2, 1.3, né? Isso daí vai acontecer. Ai, João Matheus, tenho fístula arteriovenosa desde o nascimento e também já sofri torção testicular. Posso treinar sem medo de morrer? Nossa, que horror, João. Não precisa ter medo de morrer não, vai treinar. Agora, essas coisas você tem que acompanhar, né, irmão? Porque senão, né, aí... são coisas que você tem que acompanhar para sua saúde mesmo, né? Sua saúde, seu bem-estar, né? Que é importante para isso, tá bom? Ai, gente, chegou um presente aqui para mim, da Thaís, a minha chefe. Deixa eu ver o que ela mandou. Novidades, vamos ver. Camiseta preta da Insider. Gente, ó, tem várias cores, mas a minha cor é preta, tá? Então, o meu é preto, não tem jeito. Que tamanho que é essa aqui? Essa aqui é de treino, GG, vai. Ó, tem essa daqui que é creme, que é bonita também. E tem a branca, que é muito bonita também. Mas no dia a dia, eu uso a minha preta, tá? Se vocês me verem de camiseta preta, saibam, é Insider e eu tô correndo pra caramba porque eu botei ela pra conseguir desamassar fácil e não parecer que eu saí da garrafa. Christian Rams Borges. Tenho uma artrite acromioclavicular. Estou treinando peito e ombro com cargas leves e mais repetições. Isso pode agravar a artrite? Deveria parar de fazer musculação? Não, Christian. Normalmente essa artrite ela evolui para uma artrose, só que isso não muda a sua vida, tá? Só mudaria a sua vida se você lutasse boxe, por exemplo, porque movimentos de cross-arm, assim, eles costumam ser bem doloridos, né? O que normalmente a gente faz nessa situação, né, de artrite é fazer uma infiltração, né? E a partir dessa infiltração com corticoide, né, você trata a inflamação, ela esfria e normalmente, né, ela não volta, tá? Pode voltar, então isso é sempre uma questão de uso, de fisiologia da pessoa, de genética da pessoa, então existe isso, tá? Mas na minha experiência, eu nunca opero artrite mesmo artrose acromioclavicular. A gente só opera artrose acromioclavicular quando por alguma outra razão a gente já vai abordar o ombro do paciente, já vai operar o ombro dele, ou se ele luta boxe, porque aí não tem como, né? Se lutar boxe com artrose acromioclavicular é impossível. Quer dizer, é impossível você ter bem-estar, tá? Então não... Mas não para de fazer musculação, não. Vá no ortopedista, vá no cara especialista de ombro, infiltra sua articulação e vai treinar. Lia Coutinho. Bom dia, Lia. Major Game PA. Peraí, deixa eu ver cá. Se eu acho aqui. João. Major Game. Treinei durante 5 anos, fiquei parado 8. Voltei a treinar esse mês.
Volto com treino progressivo ou já pego pesado nos treinos para estimular minha memória muscular? Ah, Major Gamer. É o Major. É, também, né? Major Gamer. Então, o que você deve fazer? Você deve voltar com a força onde você não deforma o movimento. Por quê? Porque se você colocar a força anterior e se você não tiver ela disponível, você vai fazer aqueles movimentos todo tortos assim. Péssimo, ruim. Você vai inclusive demorar mais para voltar com a tua musculatura do que antes, tá? Então venha no limite do que é o que a gente chama de falha técnica, a execução bonita, a execução perfeita, a execução que você sente a musculatura funcionar. Então não é aquele treino de supino, por exemplo, que você treina corpo inteiro, então bíceps você treina corpo inteiro, tá? É uma coisa onde você tem essa precisão. E aí, eu recomendaria que você fosse buscar a melhor força para fazer de 6 a 8 repetições, para realmente você voltar com força antes. E aí você vai subindo repetição ao longo do tempo, tá? Pergunta da Lia: como saber que o cardio está atrapalhando minha musculação? Treino 6 dias na semana e faço cardio todos os dias. Simples, Lia. Ou você está caindo as cargas de trabalho ao longo da semana, ou depois de 3 semanas você não conseguiu aumentar nem peso, nem repetição em pelo menos um exercício do seu treino, tá? Se não está existindo progressão de carga e repetição a cada 3 semanas, tá? Ou então, se durante a semana seu desempenho ele cai. É o jeito mais fácil de você perceber não só que o cardio não está adequado, mas talvez que o volume de treino que você tem também não esteja. João Matheus: alguma recomendação para quem tem disfunção de ATM? É tratar essa disfunção. A gente precisa saber o que é essa disfunção, né? Tem uma mordida cruzada junta? Não tem, né? Quem que é o melhor cara para falar isso para você, João Matheus? É o meu dentista, Dr. Anderson Bernal, tá? Procura ele no Instagram. O cara é gente finíssima, tá? Nossa Senhora, 9h18. Gente, estamos aqui há 55 minutos papeando, tá? Vou nessa, preciso treinar. Ainda preciso ver se eu vou treinar tronco ou membro inferior, porque ontem eu treinei só ombro, tá? Lia, beijo pra você, querida. E só acordar minha mulher com um beijo que faz bem, tá bom? Beijo em todos vocês, fiquem bem, obrigado da companhia. E eu acho que eu vou fazer assim, né, agora as lives, fazer um lugar só de cada vez, aí eu consigo dar atenção para vocês legal. Tá? Depois vocês coloquem aí nos comentários, além do tamanho do seu testículo, a altura dele. Sheila, se você quiser colocar do seu namorado, fique à vontade. Né? Eu não imagino o terror que ele deva passar nesse momento, né? Mas cada um com seus problemas. Né? Se ele assistisse a minha live, né? Ele talvez não passasse por isso, né? Mas ema, né? Coloque aí. Vocês preferem que a gente faça assim? O que vocês acharam? Só YouTube, só Instagram, né? Aí a gente combina, tá? No mais, gente, um ótimo feriado para vocês. Um beijo, obrigado da companhia. Não seria o mesmo cardio sem vossa presença. Até amanhã. Se Deus quiser, eu aviso no Instagram o que e onde a gente vai falar. Hasta la vista. Meu Deus, Marcelo, isso não é um testículo. Isso aí é uma cenoura.